demais, acabou chamando a atenção de pessoas perigosas, o que te leva à morte. Porém, seu poder era tanto que você consegue reencarnar. Aê! Meu nome é Eric e sejam bem-vindos ao Animeverso. O anime começa mostrando os demônios atacando todo mundo. Os demônios não tinham nem como se defender, pois eram fracos demais. Então tentam se esconder. Aí surge um dragão voando no céu. E quem tá montado no dragão é o nosso prota. E ele diz que desde criança buscava por poder. Ele achava que tendo poder nada podia ser tirado dele. Nesse momento ele usa uma técnica muito poderosa que explode todos os demônios. Mas um sobrevive e parte pra cima de um dos aldeões. Porém o dragão surge e come o bicho. Nosso prota conseguiu se tornar o homem mais poderoso que tinha, invocando as criaturas mais temidas como servo. Mas em uma noite, os alunos dele foram feitos de reféns, e por isso ele foi obrigado a se opor à corte imperial. Isso tudo, claro, porque buscou bom demais. E a corte era tão covarde que mandou seu aluno favorito para acabar com ele. Nessa hora, o nosso prota diz que ia recomeçar tudo de novo, mas que não falharia na sua próxima vida. E com isso, ele conjura um feitiço para reencarnar em um outro mundo. Depois disso, vemos um homem que estava fazendo um ritual para ver o poder mágico de uma criança. Porém, nenhuma das pedras elementais estava brilhando, o que indicava que essa criança não tinha poder mágico nenhum. O homem parece não acreditar no que estava vendo, e essa criança zomba dele por não poder usar magia. Nosso protagonista explica que ele reencarnou como essa criança, que se chamava Seika, terceiro filho de uma famosa família de magos. No mundo que ele reencarnou, os humanos e os demônios coexistiam, e a magia era real. E embora sua mãe tinha sido uma amante do seu pai que não tinha nenhuma magia também, isso não era problema, porque mesmo que seu corpo não tivesse magia, ele tinha um poder espiritual incrível. Após o ritual, Seika pensa sobre como o papel era muito valioso, e então ele tentaria algo usando umas folhas que ele pegou. Depois dos seus shikigamis de folha estar prontos, ele consegue transformar as folhas em vários animais, como corvos e ratos. Seu irmão Glee chega de repente e pergunta o que ele estava fazendo, e fica meio bolado porque seu irmão ignora e pede pra ele parar de encher o seu saco. E então ele parte pra cima, e quando ele vai meter um socão, os corvos que foram criados pelo Seika o defendem. Seika se pergunta se ele pegou pesado demais com seu irmão. Seu irmão mais velho, chamado Ruff, chega e espanta os corvos. Seika percebe que ele desconfiava que os corvos foram coisas dele, mas isso era meio óbvio mesmo, já que ele tinha sido o único que foi atacado pelos corvos. Seika diz ter enviado seus shikigamis para coletar informações daquele mundo. Seika tinha feito 7 anos de idade, mas por ser filho de uma amante do seu pai, não tinha uma comemoração. Ninguém sequer falou com ele. Mais tarde, nosso prota estava fazendo vários shikigamis usando papéis que ele mesmo criou. É quando uma mina chamada Ifa, que era empregada deles, bate na porta e entrega uma roupa dele que encontrou na floresta. Bem nessa hora, Glee aparece chamando a mina de escrava e pergunta por que ela não estava trabalhando. E ele aproveita para zombar novamente de Seika por não ter magia. Ele se gaba, dizendo que tinha que ir para o Instituto Imperial de Magia, uma escola famosa que fez muito magos da corte. Mas era um lugar que Seika não queria, por não ter magia. Provavelmente ele ia entrar no exército. Aí o pai dos garotos aparece e chama Glee pra estudar magia. Quando estavam indo, Seika pede pro seu pai o levar também. Ruff conjura uma magia de vento que destrói o alvo, que era uma pedra. Glee usa uma magia de fogo e acerta o alvo também, e desafia Seika pra tentar também, já que seu pai estava assistindo. Seika diz que não queria revelar os seus feitos naquela hora, mas precisava reverter aquela situação, já que os fortes sempre exploravam os mais fracos. É por isso que ele conjura uma poderosa magia de fogo que deixa todos espantados. Isso pelo fato de ser uma bola de fogo azul e ser tão poderosa mesmo sem encantamento. Aí seu pai diz que havia casos de pessoas que conseguiam usar magia sem ao menos terem nascido com ela, mas a natureza da sua magia podia fazer com que ela mudasse de cor. Seika diz pro seu pai que também queria aprender magia, porém ele se recusa e dá uma desculpinha que não havia registro de magos bem-sucedidos que nasceram sem magia, mas ele promete ao menos arranjar um tutor pra ajudar ele. Nosso prota estudava, e enquanto seus irmãos treinavam magia, ele observava tudo com seus shikigamis pra treinar sozinho. Depois de tempo, Seika já tinha 11 anos. Ele diz ter derrotado muitas criaturas poderosas e fez dela o seu servo em batalha na sua vida anterior. Por isso, ele decide abrir um portal para um outro mundo e invocar uma dessas criaturas. A primeira criatura que foi invocada foi uma garota chamada Yuki, mas ela estava com uma aparência bem mais jovem do que na sua vida anterior. Isso era devido ao seu estado do seu poder espiritual atual, ou talvez a influência daquele mundo. Seika diz que não queria nada dela, só invocou para fazer um teste mesmo. Como ele não podia deixar ninguém ver ela, ele pensa em reverter a invocação. Mas aí ela diz estar cansada do mundo onde estava, por isso se transforma em uma pequena raposa branca e diz que ia se esconder no seu cabelo. Logo em seguida vemos Glee irritado porque Ifa acabou derrubando uma jarra e sem querer acabou molhando a roupa dele. Ela até pede desculpa, mas Glee estava tentando se aproveitar da situação. Ele pede para que ela fosse no quarto dele à noite e fala que ia educar ela, mas deu pra ver que ele estava com segundas intenções. Mas aí Seika aparece dizendo que tinha assuntos com Ifa. Glee irritado tenta dar um socão nele, mas ele se defende com facilidade e então vai embora. Aí Ifa leva o nosso prota até a floresta para mostrar um filhote de um bicho que estava machucado. Seika pede pra ela se virar para não ser descoberto e usa os seus shikigamis pra curar. Pergunta pra Ifa se ela conseguia ver as coisas que outras pessoas não conseguem, mentir fingindo que não sabia de nada, mas nosso prota diz já ter visto ela seguindo os espíritos e os animais. Ele diz que consegue ver os espíritos,
mas ela conseguia ver algo mais. Então ela conta que antes da sua mãe morrer, ela disse pra não contar pra ninguém. Mas como ele já sabia do seu segredo, ela disse que a eles que ela conseguiu achar a jaqueta dele. E o estranho é que esses elementais evitavam ficar perto do nosso Prota. Seika pergunta se ela conseguia fazer os elementais fazer o que ela mandasse. E ela fala que já conseguiu, mas só uma vez que gritou bem alto e eles fugiram. Seika vê que a menina tinha potencial. Na sua vida passada, ele tentou conjurar essa habilidade, mas não conseguiu. Ele tentou até encontrar alguém que conseguisse, mas nunca encontrou. Por isso é uma surpresa pra ele ter encontrado alguém assim tão rápido na sua nova vida. Ele pergunta se ela tinha interesse em usar magia, e ela diz que gostaria, mas não tinha poder mágico pra lançar feitiço. Escondido, nosso Prota usa um dos seus Shikigamis pra criar algo próximo de um elemental. Ele pede pra ela tentar fazer o bicho desaparecer. Aí ela tenta várias vezes, pedindo com delicadeza pra que ele desaparecesse, mas falha completamente, até que ela grita bem alto, e aí sim ela consegue fazer ele desaparecer. Seika percebe que faltava habilidade nela, mas era uma boa ter ela como aliada. Por isso ele diz que ia treinar com ela de vez em quando a partir de agora. Depois de um bom tempo treinando, nosso Prota completou 12 anos. Mas ao contrário de seus irmãos, ele não ganhava uma boa refeição e muito menos presente. Nem mesmo o pai dele estava por lá. Enquanto caminhava, Glee aparece com Huff e diz que iam treinar com o nosso Prota. E acha estranho o fato dele tirar essa ideia de repente. E então Glee fala que como provavelmente ele ia pro exército, ele precisava treinar e por isso eles iam ajudar ele. Nessa hora, algumas das empregadas dele chegam assustadas, falando que apareceu um grande monstro perto da cidade. O pai deles estava lá e expulsou o monstro com magia de fogo, mas o monstro fugiu pra floresta, e se ele contornasse a montanha, era possível que ele viesse onde estava. Eles abrem a janela e depois de ver que era um tritão ancião, ele sai correndo igual uma menininha cagada de medo. Huff manda todos irem pro fundo da mansão, e quando ele vai pedir pro Seika ir junto com ele, Seika já estava correndo em direção ao monstro. O tritão ancião estava de frente pra Ifa, mais algumas empregadas que estavam com ela. Quando o bicho estava prestes a rangar as minas, nosso Prota estava prestes a usar seus poderes pra salvar ela. Mas aí ele fica surpreso ao ver que a Ifa conseguiu se proteger sozinho. Nosso Prota chama a atenção do monstro, e todos da mansão estavam observando assustados. Ele usa um poderoso ataque de magia no monstro, e diz que o bicho estava completamente domado. Ele usou um veneno inofensivo pros humanos, mas muito eficaz contra largados. Todos da mansão ficam chocados ao ver que ele derrotou um monstro tão poderoso com apenas um ataque. Seika diz que essa era a situação que ele tinha desejado. Naquela noite, Seika ganhou um super banquete graças à sua vitória sobre o tritão ancião, que até um aventureiro veterano teria dificuldade para enfrentar o bicho. Seu pai disse que queria recompensá-lo por ter matado o bicho. Nessa hora, ele aproveita para pedir permissão para se matricular no Instituto de Magia. Seu pai aceita, mas diz que ele, de qualquer forma, precisava passar pelo teste de avaliação. Então, ele faz mais um pedido para que ele permitisse que a Ifa o acompanhasse como sua serviçal. Mas seu pai pede para que ele desistisse da ideia, já que ela não tinha poder mais. E então Seika promete mostrar que isso não era verdade. Ele pede pra Ifa gritar Baku de fogo e criar a maior bola de fogo que ela pudesse fora da janela. Aí ela vai lá, dá um gritão e pá! Bolona de fogo suprema. Ela cria uma bola de fogo tão poderosa que deixa todos assustados. Era um feitiço de nível médio. E então seu pai é obrigado a permitir que ela o acompanhasse. Ele fica boladão com a decisão do seu pai e diz que o seu clã nunca permitiu que dois irmãos seguissem o mesmo caminho. E então não valia a pena quebrar suas tradições pra mandar um fracassado e uma escrava pra onde ele ia. Seu pai disse que pretendia manter suas tradições. Por isso Glee era quem ia se alistar no exército. Glee não aceita tal ideia e por isso desafia Seika pra um duelo onde o vencedor fosse pro instituto. Se ele perdesse, ele ia ter que sair da sua casa. Com toda tranquilidade, Seika aceita o desafio. O duelo seria na tarde do próximo dia. Tinha regras no duelo, sem uso de magias de nível médio ou superior. Enquanto Seika estava fazendo seu Shikigami, seu irmão Huff entrega uma caneta de vidro como presente pro nosso próprio. E pede pra ele pegar leve com seu irmão no duelo. Mas aí, quando estava sozinho, Glee usa uma magia pra chamar sua atenção e chama ele pra duelar. Ele não conseguiu esperar até o próximo dia. Pede pra que Seika esquecesse das condições que seu pai deu pro duelo. Se ele perdesse, era pra dizer pro seu pai que ele desistiu do duelo. Aí eles começam a lutar. Glee usa uma magia de fogo, mas não faz nem efeito nele. Aí ele lança uma magia de vento e Seika se defende com uma barreira. Ele lança várias magias contra ele, mas Seika usa um dos seus Shikigamis pra proibir que seu irmão se movesse. E ainda usa um Shikigami como se fosse um boneco de voodoo pra torcer o braço do seu irmão, causando uma dor, fazendo com que ele se rendesse do duelo. Seika estava se preparando para essa situação há tempos. Há 6 meses atrás, ele tinha invocado o Ciclope e mandou ele encontrar o Tritão Ancião para expulsar ele do seu ninho. Ou seja, toda aquela situação onde o Tritão Ancião apareceu na sua casa e foi derrotado por ele, foi